Dona Lúcia fez um pedido aqui no canal de uma questão de matemática financeira, a ideia de juros compostos, mais especificamente o cálculo do tempo N, tá? Tem que tomar um cuidado quando pede para o cálculo N, tá? Dona Lúcia, então eu preparei um material para a senhora. Vamos dar uma olhadinha para ver se a gente entende? Então a questão que Dona Lúcia mandou é a seguinte: um depósito foi realizado no valor de R$1.000. Então, né, é o capital, é o valor atual que está aplicando em um fundo de investimento com a taxa de 5% ao mês. O investidor queria sacar em 2 meses um montante de R$1.102,50. Após 24 dias de aplicação, a taxa de juros baixou para 4%. Quanto tempo o investidor terá que esperar para obter o montante de R$1.102,50? Então, Dona Lúcia, vamos fazer o seguinte. Eu quero que a senhora imagine um fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? É para a senhora entender na linha do tempo o que está acontecendo. Então, olha lá. Coloquei o fluxo de caixa de 0 até o 3º mês. Tá? Observe que o capital que a pessoa, o investidor, aplicou é de R$1.000. Ele se encontra no tempo 0, certo? E ele quer sacar daqui a 2 meses R$1.102,50, que é o montante, certo? Porém, quando chegou no 24º dia, olha lá, a taxa de 5% caiu, foi para 4%. A partir daquela data ali, foi para 4%. Então vamos fazer o seguinte, Dona Lúcia, vamos fazer uma análise até o 24º dia. Vê se a senhora concorda comigo. Até o 24º dia, olha lá no fluxo. A senhora concorda comigo que até ali a taxa ainda era 5% ao mês? Né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos calcular qual seria um montante 1, vamos chamar índice 1, quer dizer, não é um montante que eu quero chegar que é 1.102, mas um montante intermediário, certo? Descobrir aqui, ó, M índice 1, interrogação. Para descobrir quanto que eu teria em dinheiro nesses 24 dias a 5% ao mês. A senhora entendeu isso? Bom, mas nós temos um probleminha aqui. Em matemática financeira, tanto em juros simples como juros compostos, a taxa e o tempo têm que estar na mesma unidade. Não entendi, como assim? Observe que o tempo está ao dia, 24 dias, e a taxa está ao mês. Diferente? Então você vai ter que fazer uma transformação aqui, tá? Eu diria o seguinte, quem manda é a taxa. A taxa é 5% ao mês. Então, eu lhe aconselho, Dona Lúcia, a pegar esses 24 dias e representá-lo em mês. Como assim? Não entendi. Quer ver? Eu vou dar um exemplo que a senhora certeza vai responder. O mês comercial, que trabalha em matemática financeira, tem 30 dias, tá? Não existe 31 dias, tá bom? Então, se ele falasse assim, 30 dias, corresponde ao que do mês? A senhora vai responder, 1 mês. 30 dias corresponde a 1 mês. Então, 24 dias corresponde a quanto desse mês? Entendeu a ideia? O que eu acabei de falar para a senhora é nada mais, nada menos do que, olha lá, ó, uma regrinha de 3. É, uma regra de 3. Observe. Se 30 dias corresponde ao mês, 24 dias corresponde a X meses, não sei quanto. Compreendeu? Como são grandezas diretamente proporcionais, Dona Lúcia, o produto dos extremos, ó, isso está piscando, são os extremos, então 30x, tem que ser igual ao produto dos meios, que é o 24 vezes 1, tá bom? O 30 está multiplicando o x, ele passa para lá dividindo, e 24 vezes 1 dá 24. Então fica 24 sobre 30. Dona Lúcia, não sei se é uma questão de prova isso, alguma coisa que a senhora fez. Tá, mas não perca tempo com continhas básicas, né? Eu, por exemplo, uso uma HP12C, que é uma calculadora financeira, tá? Eu divido 24 por 30 ali rapidinho para não perder tempo, tá? Isso vai resultar em 0,8 mês. Ou seja, Dona Lúcia, 24 dias corresponde a 0,8 do mês. Compreendeu? E 30 dias corresponde a 1 mês inteiro, tá bom?
Bom, agora a taxa, olha lá, e o tempo na mesma unidade, tudo ao mês. Então, fórmula de montante de juros compostos, né? Só que eu vou chamar de M índice 1, que eu não tô calculando, eu não quero chegar naquele montante lá do 1.102,50. Eu estou calculando o M índice 1, quer dizer, quanto que vale o montante aqui, ó, no 24º dia. Tá certo, dona Lúcia? Substituindo os valores, então vai ficar 1.000, que é o capital, 1 mais 0,05, cuidado, dona Lúcia, é 5%, é 5 divididos por 100, que é 0,05, tá? Tudo isso elevado a 0,8, que é o tempo. 1 mais 0,05 elevado a 8, faz na calculadora, tá? Potência, né? 1,05 elevado a 8, dá 1,0398, que multiplica 1.000. Tadã! Descobri, portanto, que o montante parcial, né, 1 que eu estou chamando, dá 1.039,80. Olha lá no fluxo de caixa, dona Lúcia. Então significa dizer que exatamente aqui no 24º dia, você vai ter, olha lá, 1.039,80. Ou seja, aqueles R$1.000 rendeu de juros R$39,80, tá? Daí você fala, mas por que se fez até aí, Bara? Não estou entendendo. Então foi o seguinte, para não carregar essa figura, só vou repetir o fluxo de caixa. Então lá, repetir, tá bom? Agora vamos fazer uma nova análise, tá? Uma nova análise. Imagine a seguinte situação, como se nada disso tivesse acontecido, tivesse um outro problema agora, dona Lúcia. Observe, um outro fluxo de caixa. Olha lá. Imagine a senhora que aqui, ó, no 24º dia que está piscando, eu chamasse de tempo zero, é o meu início. Ó, aqui eu sei que é o 24º dia, mas meu tempo zero. E eu vou aplicar um dinheiro. Quanto, Bara? Olha lá, 1.039,80. Como se fosse uma nova aplicação. Entendeu? Tô começando uma nova aplicação. 1.039,80 é meu capital. Certo? E eu quero aplicar esse capital por um tempo, que eu não sei, é isso que eu quero descobrir, tá? Só que agora a taxa, olha lá, ó, é de 4% ao mês. A partir de agora é 4% ao mês. Mas quanto tempo você vai deixar aplicado esse dinheiro, Bara? Bom, eu não sei. Olha lá, interrogação. Eu não sei quanto tempo. Eu só sei que eu quero chegar no montante de 1.102,50, que é o que o investidor quer chegar. Entendeu? Agora, quanto tempo vai levar para chegar em 1.102,50? Isso eu não sei. Mas é uma nova situação, dona Lúcia. Então, vou só repetir esse fluxo de caixa. Olha lá, repetir. E vamos para a fórmula de montante. E observe que aqui eu não tenho problema, né? Porque você vai descobrir o N ao mês, tá? Então, substituindo os valores. Montante 1.102,50, que é onde eu quero chegar, igual ao capital, esse novo capital que estou reaplicando agora, 1 mais 0,04, porque a taxa é 4% agora, e elevado a N, que eu quero descobrir, tá bom? Esse 1.039,80 está multiplicando, dona Lúcia. Passa para lá dividindo, tá vendo? E 1 mais 0,4 é 1,04 elevado a N. E essa divisão faz na calculadora. Desculpa aí. Faz na calculadora, dona Lúcia. Pode ser calculadora desse celular aí. Dá. Bom, dona Lúcia, agora nós temos um probleminha. Isso aqui é uma equação, tem sinal de igual, é uma equação, e a incógnita se encontra no expoente. Tá vendo? Tá lá, ó. N é incógnita. Então, se é uma equação... Opa! Eu não estou conseguindo voltar. Tá bom. Se é uma equação exponencial, significa dizer que você tem que igualar as bases, dona Lúcia. Mas aqui você não vai conseguir igualar. Daí a gente apela para o logaritmo, que foi o que eu fiz ali, ó. Tá? Eu apliquei logaritmo em ambos os membros. Só que eu apliquei logaritmo na base n, ou seja, o logaritmo na base e, que é o logaritmo neperiano. Mas nada impede que a senhora aplique o logaritmo na base 10, na base que a senhora quiser, tá? Eu apliquei logaritmo neperiano porque na minha HP 12C só tem logaritmo neperiano na base E, não tem na base 10, tá? Só por causa disso. Mas não importa, a resposta vai ser a mesma, tá? Bom, então a senhora viu que eu apliquei, olha lá, em ambos os membros para não alterar o sentido original da igualdade, tá? Existe uma propriedade... Eu vou deixar... Dona Lúcia, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link onde eu mostro mais detalhadamente isso aqui, propriedades de logaritmo, tá? Tá bom? Tá. Existe uma propriedade logaritmo que pega essa potência n, e olha lá, ó, piscando.
passa para frente multiplicando. É uma propriedade de potência que foi ensinado, sei lá, no 9º ano do ensino fundamental, 1º ano do ensino médio, por aí. Então vai ficar assim a montagem. N que multiplica tudo isso. O logaritmo neperiano de 1,04 está multiplicando o N. Então ele passa para outro membro fazendo a operação inversa, que é dividindo. Então olha lá, passou dividindo. Aí vai na calculadora, aperta lá o logaritmo neperiano de 1,0603, dá uma resposta, e a mesma coisa aqui, tá? Bom, isso aqui vão dar esses valores aqui. Daí a senhora divide e vai encontrar aproximadamente 1,49 meses. Ou seja, o tempo que esse investidor vai ter que esperar para alcançar aqueles 1.102,50, se a senhora olhar bem aqui, é praticamente 1 mês e meio. Dona Lúcia, 1 mês e meio. Qual é a metade do mês? Não é 15 dias? Então, 1 mês e 15 dias. Tá? Aproximadamente 1 mês e 15 dias. Mas se a senhora não consegue fazer isso de cabeça, então a senhora faz o seguinte, olha lá, 1,49 meses. Poderia eu escrever como sendo 1 mês mais 0,49 do mês? É porque se somar 1 mais 0,49 dá 1,49. Certo? Lembre-se de uma coisa, o mês corresponde a 30 dias. Então se eu pegar esse 0,49 do mês e multiplicar 0,49 por 30, eu vou ter em dias. O que vai dar 1 mês mais 14,78 dias. 14,78 é praticamente 15, como nós já havíamos concluído. Então aqui está quanto tempo o investidor terá que esperar para obter o montante. 1 mês e 15 dias. Agora, é resposta, tá, dona Lúcia? Mas a senhora poderia enxergar o que está acontecendo no fluxo de caixa, quer ver? É apenas uma preciosidade agora, tá? Perceba o que vai acontecer. Ó, nós tínhamos esse originalmente 0, 1, 2 e 3 meses. No 24º dia, a senhora aplicou 1.039,80, certo? Muito bem. Aí você vai ter que caminhar 1 mês e 15 dias a partir daqui. Então, olha lá, ali eu caminhei 1 mês, então se está no 24º dia e eu caminhei 1 mês, aqui só pode ser o 24º dia do primeiro mês. Observe, dona Lúcia, que aqui é o 24º dia entre o 0 e 1. E aqui é o 24º dia entre o primeiro e segundo mês. Tá entendendo? Então é 1 mês mais 15 dias. Então olha lá, ó, caminhando mais 15 dias. Qual dia a senhora acha que vai cair aqui bem na pontinha? Veja, a senhora está no 24º dia. A senhora tem que acrescentar mais 15. Lembre-se que o mês comercial tem 30. 24 mais 6 dá 30. Então já foram 6. Para completar os 15, não tem que acrescentar mais 9? É porque 6 mais 9 dá 15, não é isso? Então vai parar exatamente no 9º dia. Exatamente aqui o teu montante, ó, o mês e 15 dias, o teu montante será de 1.102,50. Ou seja, a ideia original desse investidor, que era resgatar 1.102,50 em 2 meses, ele vai resgatar em 2 meses e 9 dias. Tá? Então ele vai ter que esperar 9 dias a mais, porque caiu a taxa de 5% para 4%, só por causa disso. Tá bom? Dona Lúcia, foi meio longo, eu sei. Peço desculpas, mas a senhora entendeu o problema? A questão? A resolução? Se a senhora tiver alguma dúvida, a senhora, por favor, entre em contato comigo novamente, que eu terei o maior prazer em explicar, desde que eu saiba, né? Se eu não souber, eu não vou conseguir explicar. Um abraço, dona Lúcia. Tchau!